Hello! Boas-vindas a este canal e hoje nós vamos conversar sobre os meus porquês. Por que eu decidi desenvolver uma metodologia para acolher iniciantes? Porque eu percebi ao longo dos meus anos de contato, né, com a língua inglesa, inclusive a partir também da minha própria jornada de aprendizagem, eu entendi que na maioria das vezes o que trava a gente quando a gente está começando a se comunicar são os nossos medos. Eles nos travam. Não tem nada a ver com a gramática. Não é a gramática que nos trava, mas o medo de errar, o medo de pronunciar uma palavra de maneira inadequada, e aí alguém vem e dá uma risada. Então, essas coisas nos bloqueiam, sim. Dependendo da nossa história de vida, essas coisas representam grandes bloqueios para nós. Isso é algo bastante comum. Mas quando temos uma metodologia que abraça, digamos assim, esse entendimento, né? Que tipo de entendimento? O fato de a gente perceber que os erros são parte do nosso processo, quando a gente se acolhe nesse sentido e tem um método que nos acolhe também nesse sentido, as coisas ficam menos pesadas, não é isso? Porque quem nunca travou na hora de se comunicar? Às vezes, mesmo em português. Se o meu medo é de falar em público, mesmo falando na minha língua, eu vou travar. Então, o nosso pensamento, a nossa postura, os nossos sentimentos refletem e muito no nosso processo de aprendizado. Então, quando nós percebemos isso e acolhemos isso como algo totalmente possível de ser superado, nós transformamos o nosso processo, nós nos acolhemos mais e quando a gente aprende alguma coisa, sente até prazer em compartilhar aquele nosso conhecimento. Porque quando a gente faz isso, nós sedimentamos aquela informação, nós assimilamos aquela informação e o ato de compartilhar nos traz sabedoria. Nós nos posicionamos de uma maneira mais empática para transmitir aquele conhecimento e isso já é super, super transformador no nosso processo. Então, quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. Quando a gente aceita que vai errar, mas vai ter um momento de correção, que um erro não é um impedimento para a continuidade do processo de comunicação, porque isso é o mais importante. Precisamos nos comunicar e nos fazer entender. Então, o erro no começo e em todo o nosso processo, ele vai fazer parte. E à medida que o tempo for passando, esses erros que a gente comete vai tendo menos impacto na nossa maneira de expressão. Por quê? Porque nós já aprendemos a nos acolher e a superar os obstáculos. E isso também torna mais fácil o desenvolvimento das quatro habilidades, digamos assim, no nosso processo de comunicação. Então, quando a gente foca só em um ponto das aprendizagens, digamos assim, nós nos tornamos deficientes em alguns aspectos. Por quê? Quais são as quatro habilidades? Nós precisamos ler com fluência, precisamos entender, né? Então, praticar o ouvir, precisamos conversar, né? Precisamos nos expressar e precisamos escrever. Então, nós desenvolvemos amplamente o aprendizado de uma língua quando exercitamos essas quatro habilidades: ler, ouvir, escrever e falar. Porque nós desejamos exatamente uma comunicação ampla e perfeita, digamos assim, o mais próximo da perfeição possível, né? A gente não quer se posicionar como um semi-analfabeto
diante de um processo de assimilação. Então, é importante sim desenvolver as 4 habilidades e, inclusive, procurar nos familiarizarmos um pouco mais com a gramática, porque, querendo ou não, ela faz parte da nossa aprendizagem. Só não precisa ser aquela coisa maçante. Então, a minha metodologia é sobre a leveza, é sobre a confiança e sobre perder o medo. Então, vamos continuar falando bastante sobre esses assuntos, sobre esses tópicos e vamos usar todas as ferramentas ao nosso alcance para enriquecer esse processo, para trazer leveza para o nosso aprendizado, para a nossa jornada. E que ferramentas são essas? Nós temos áudios, vídeos, nós temos a tecnologia ao nosso favor, nós temos a inteligência artificial e, claro, obviamente, nós não abandonamos os livros. Os livros fazem parte da nossa vida de estudantes e eles são importantíssimos, continuam sendo importantíssimos para todos nós. Então, esse é o meu recado e vou deixar no final desse vídeo, já agora, nesse momento, um desafio para você. O desafio de você dizer para si mesmo que você consegue e que você pode sim abrir novas portas na sua vida a partir desse momento, do momento em que você decide aprender com mais leveza, se expressar com mais confiança. Então, o meu desafio é repita para você mesmo em voz alta uma frase completa em inglês e depois a seguinte frase que quer dizer eu posso, eu consigo. Então, vamos lá. A primeira frase é você se apresenta, I am, e diz o seu nome. Eu vou fazer para você. E depois você diz I can do this. Ok? So, I am Cynthia and I can do this. E você? What about you? Deixa aqui nos comentários desse vídeo a sua frase, a sua apresentação e o seu voto de autoencorajamento, vamos chamar assim. See you!